Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre aço inoxidável. Eu trabalho muito com aço inoxidável, seja fazendo soldas aqui na minha oficina ou dando treinamentos e fazendo acompanhamento, supervisão em grandes trabalhos de aço inoxidável, em peças grandes de aço inoxidável. Então hoje eu quero comentar aqui com vocês um pouco sobre o aço inox. O que é o aço inox? Os diferentes tipos de aço inox eu vou estar mostrando, ok? Bom, pessoal, o aço inox ele se divide em famílias. As principais famílias do aço inox nós podemos chamar são os aços austeníticos, ferríticos e martensíticos. Os aços austeníticos eles são da série 300. Esse daqui, essa chapa que eu tenho aqui, é um aço da série AS300, é o AISI 304, que é o aço inox mais utilizado na indústria. A grande maioria dos equipamentos que existem são feitos com esse aqui, esse aço 304. O acabamento aqui é decapado, ou seja, ele saiu da laminação, foi laminado a quente e foi decapado somente. Ele não tem nenhum acabamento aqui de polimento, nada, ok? Aqui eu tenho um aço inox ferrítico. Esse aço aqui atualmente ele está sendo muito usado, principalmente nas indústrias de açúcar e álcool, nas usinas de açúcar e álcool, para a construção de lavadores de gases. Ele vem sendo muito empregado nas usinas e em outros equipamentos. Normalmente o aço inox ferrítico ele é de difícil soldabilidade, mas esse aço aqui ele tem uma soldabilidade já um pouco melhor e permite, inclusive, se fazer ele em chapas mais grossas. Essa aqui é uma chapa de 3 milímetros, mas nesses lavadores de gás aí nós temos chapas de meia polegada, 12 milímetros e meio, chapas de 5, de 6, de 8, e a soldabilidade dele é boa. Tem algumas considerações que precisam ser tomadas, mas não é muito difícil. Esse daqui, o ferrítico, ele é magnético. Ele é um aço magnético. Tá? Olha aqui. Então, todos os aços da série 400, ferríticos e martensíticos, são magnéticos. Aqui é um aço austenítico, não pega ímã. Então essa é uma coisa que já identifica logo o que é um aço e outro, ok? Nosso primeiro contato na nossa vida com o aço inoxidável, desde bebê, é nessa forma de talheres. Esse é o nosso primeiro contato com o aço inox. Como esse aço inox está sempre limpo, nós temos a imaginação, nós imaginamos que o aço inox ele vai ficar sempre assim, que eu possa fazer uma série de coisas com ele, pisar, enfim, arrastar e tudo, que ele nunca vai enferrujar. Essa é uma forma errada de pensar e eu vou mostrar depois para vocês por que não pode. Nós temos que ter cuidado com o aço inox. Lá no ambiente doméstico, o que acontece? Você utiliza o aço inox, lava ele, enxuga e guarda. Então nessas condições realmente ele vai durar praticamente para sempre, porque ele é bem cuidado. E aqui é um aço inox ferrítico, tá? Da série 430. Lá no ambiente doméstico, ele está sempre bem guardado, bem cuidado, ele não tem qualquer problema, ok? Aqui eu tenho mais um exemplo de aço inox ferrítico.
Eles também são utilizados para a fabricação de moedas. Essa aqui é uma moeda comum, né, de 50 centavos, tá? Uma moeda de 50 centavos, e veja aqui que ela pegou ímã. O aço inox, nesse caso aqui, ele também pode ser colorido. Aqui eu tenho uma moeda de aço inox, e aqui ela tem ao redor dela aqui é colorido, mas também é um aço inox ferrítico, ok? E que também pega ímã, ok? Aqui eu tenho mais um aço inox colorido, uma moeda de 10 centavos, ok? Também pega ímã. Aqui eu tenho um exemplo tipo de aço inox martensítico. Os aços inox martensítico, o principal aço inox martensítico é o 420, ok? Esse aço, ele sai da usina como ferrítico, mas ele tem um maior índice de carbono. Para quê? Que quando chegar lá no fabricante que fabrica essa faca aqui, por exemplo, ele vai confeccionar essa faca, vai aquecê-la, temperar ela, e aí sim, aí ele vai virar martensítico. E ele também pega ímã, ok? Aqui eu tenho mais dois exemplos de aços martensíticos, usados em ferramentas também. Observem que eles também pegam ímã, tá? O aço inox martensítico, ele é mais complicado para soldar eles, não tem soldabilidade boa. Caso for necessário soltar, existem procedimentos mais complexos para a soldabilidade desses aços. Aqui eu tenho uma chapa de aço inox 304 com acabamento BQ laminado a quente e somente decapada, sem qualquer acabamento de lixamento ou polimento. Acima de 3 milímetros, né, 4 milímetros, se você não pede um acabamento escovado, um acabamento polido qualquer, ela vem com essa aparência de acabamento aqui, somente decapado, ok? Agora eu quero mostrar para vocês o acabamento 2B. Esse aqui é uma chapa de aço inox 304, e quando você compra uma chapa abaixo de 3 milímetros, 2 milímetros, 1,5 milímetro, 1 milímetro, né? Essas chapas geralmente são fornecidas com esse acabamento aqui. Esse acabamento aqui ele é conseguido através de laminação a frio, passando por um rolo lá na usina, muito brilhante. E quando passa nesses rolos laminados lá bem brilhantes, eles são espelhados, ele que deixa esse acabamento aqui. Então, um dos motivos de se ter o máximo cuidado quando se trabalha com aço inox é não riscar ele, não danificar, porque eu não consigo copiar acabamento, principalmente esse acabamento aqui, o acabamento 2B. É uma tarefa impossível copiar ele. Daí os cuidados durante a fabricação de não danificá-lo, porque você não conseguirá imitar, copiar esse acabamento aqui, ok? Aqui eu tenho o mesmo acabamento, porém em uma chapa de aço inox 430. Observe que ela é um pouquinho, olhem a lapiseira,
vocês observem que ele brilha um pouco mais do que o 304. O mesmo acabamento na chapa 304 fica um pouco fosco ainda, mas na chapa aço inox ferrítico 430, ele tem um pouco mais de brilho. Ele reflete mais a lapiseira, observem. Também, não esquecendo que ele é magnético, enquanto que o 304 não é, ok? Esse é o acabamento 2D, ele é um acabamento também de chapas finas, também de superfície de laminado a frio, decapada após recozimento. Não temos muito no mercado esses dois acabamentos. Se você pedir, eles virão. Mas não é usual no mercado esses dois acabamentos. Observem que na primeira chapa é o aço inox 304, austenítico, e na segunda é um ferrítico 430, tá? Observe sempre que para os mesmos acabamentos em aço inox ferrítico e austenítico, no ferrítico ele sempre tem um reflexo melhor. Olha como a lapiseira é melhor refletida no aço inox ferrítico 430 do que no aço inox 304 à esquerda. E também esse aqui pega ímã, ok? E esse aqui não, a série 300 não pega ímã. Aqui agora eu tenho o acabamento número 3, tá? O acabamento número 3 ele é conseguido com lixas que vão de grana 150 a 180. É um acabamento escovado, que a gente normalmente chama acabamento escovado número 3. Aqui eu tenho um aço inox com acabamento número 4, um aço inox 304, 4 acabamento escovado também. Observem que aqui eu consigo ver os riscos do lixamento. Esse acabamento ele é conseguido com granas que vão de 180 a 220, ok? Aqui eu tenho um acabamento escovado chamado RF, em aço inox 304. Esse lixamento, esse acabamento, ele é com lixas que vão de grana 60 a 100. Aqui eu tenho o acabamento SF, que significa Super Finish, com grana 220 a 320, que são as lixas utilizadas para esse acabamento. Esses acabamentos que eu estou mostrando, como eu disse antes, não tente copiá-los, pois jamais na sua oficina, na sua empresa, você consegue copiar esses acabamentos. Qualquer máquina, qualquer lixo que você passar aqui, mesmo que seja a mesma lixa que a pessoa utilizou, a mesma grana, ela não vai ficar igual ao original aqui, ok? Aqui é o acabamento ST, que é um lixamento acetinado com lixas de grana 100 a 180. Aqui eu tenho o acabamento RF, um aço inox 304. Esse acabamento ele vai de grana 60 a 100, tá? Então veja aqui os riscos do rebolo lá do lixamento, ok? Aqui eu tenho um aço inoxidável 304 com acabamento BB. Aqui já é um polimento que utiliza-se grana 400, 600 e 800. Observem que aqui eu já consegui um reflexo.
no aço inox. Olha como a lapiseira está bem refletida aqui nesse acabamento, e no acabamento 2B ela não está refletida ainda, ela é apenas uma sombra, ok? Aqui eu tenho uma chapa de aço inox 304 com o acabamento número 8. O acabamento número 8, ele é um polimento espelhado, e vai até a grana 3000, e depois é dado um lustro com uma pasta, né? E esse lustro então vai dar a aparência realmente como um espelho para ele. Olha como a lapiseira é refletida. Aqui a moeda, aquela moeda que eu mostrei antes, olha como essa moeda está refletida, exatamente como um espelho, ó. Ok? Aqui eu tenho o acabamento BB, que vai da grana 400, 600 e 800, também um polimento, em duas chapas, uma chapa em aço inox 304 e a outra em aço inox 430. Aqui é aço inox austenítico e aqui é aço inox ferrítico. Também já tem um pouco de brilho, já tem um pouco de reflexo, embora ainda não seja o espelhado, mas já está próximo de chegar ao espelhado. Ok? Lembrando que esse daqui pega ímã, esse não pega. Esse aço aqui, que é o aço inox 430, eles são muito sensíveis a toque de mão, eles mancham muito fácil. Então, durante a fabricação não se deve colocar a mão diretamente sobre esse tipo de aço, pois farão marcas que ficarão um pouco difíceis de ser tiradas. Observem lá como já manchou. Então usa-se luva limpa. Eu costumo utilizar luvas de tigueiro limpas, são as luvas que menos marcam a chapa, ok? Os aços inox, eles também podem ser fornecidos com acabamentos decorativos. Aqui eu tenho um lixamento decorativo em aço inox 304 BF1, tá? Então observe aqui que ele tem esses desenhos aqui. E alguns equipamentos, alguns tanques de processo, eles costumam utilizar chapas com esse acabamento pelo lado externo, ok? Aqui eu tenho outro acabamento decorativo, que é o acabamento BF2, também um lixamento decorativo, tá? Com esses desenhos aqui em toda a extensão da chapa, em um aço inox 304 também. Aqui também é um outro acabamento com lixamento decorativo, tá? Porém com outro desenho. Ele é um pouco diferente daquele que eu coloquei aqui também. Então aqui são dois acabamentos BF2, tá? À esquerda um desenho, à direita eu tenho um outro desenho, também aço inox 304, ok? Quando você vai fabricar algum equipamento em aço inox, esse aqui é um retalho de aço inoxidável da série ferrítica 444 com proteção, com uma película de proteção. Durante a fabricação, traça, corta, monta, tudo com ele. Ao final da fabricação do produto, aí a gente vem e tira ele. Tira essa película e faz-se a lavagem final. Então ele vai sujar menos, ele vai ter menos riscos, ele vai ser bem menos escoriações e agressões durante a fabricação. Então é uma boa ideia
você sempre utilizar essa película protetora para fabricação de equipamentos de aço inox, seja austenítico ou ferrítico. Esse aqui é o aço inox 444, ele pega a imã, né? Dá para ver aqui. Então, mas ele é um aço ferrítico, porém ele tem a adição de molibdênio e tem titânio e nióbio, que facilitam a soldagem dele, porque o aço inox ferrítico 430, que é muito utilizado para revestimentos de balcões, e elevadores, ele não é muito bom para soldar em chapas mais grossas, só chapas finas. Enquanto que esse aqui, o 444, você solda ele em espessuras maiores, ok? Esse aço aqui, o 444, né, 444, eles apresentam uma elevada resistência à corrosão. Em alguns casos, eles apresentam uma resistência à corrosão superior à do austenítico 304, tá? Ele é imune à corrosão sob tensão, não há necessidade de tratamento térmico após fabricação de tubos, então ele vem sendo muito usado em tubos. Ele tem na composição dele o molibdênio, que o torna mais resistente à corrosão por pits, corrosão por frestas e corrosão microbiológica. Então ele vem sendo muito utilizado ultimamente nas usinas de açúcar e álcool, ok? Seja na forma de tubos ou de chapas fazendo equipamentos.